Pessoal, tudo bom? Então vamos aí para mais uma semana, né, de estudo. Pessoal, essa semana, né, ela começa na segunda-feira, dia 28, e vai até a sexta-feira, dia 2 de 10. Então nós estamos aí na semana 26. E o que nós vamos estudar essa semana? Então a gente vai dar continuidade ao assunto análise combinatória, né, princípio fundamental da contagem. E aí, né, a gente vai aí também trabalhar o princípio da preferência e ordem, desprezo e anagramas, ok? Então, essa semana nós vamos começar retomando, né, o princípio fundamental da contagem. E para fazer essa retomada, né, nós trouxemos um exercício que é uma questão que caiu no Enem de 2012. Lembrando, né, que as questões de matemática, né, não só de matemática, mas todas as outras áreas do conhecimento, essas questões têm um enunciado longo, né, gente? Então, quando a gente for fazer essa leitura, é uma leitura com bastante atenção. Então, nós temos aí o enunciado da questão 136. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de um terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Então, nós temos 3 situações aí: objetos, personagens e cômodos. Os cômodos da casa, ok? Então, aí nós temos as três condições. Como vamos preencher essas condições? Então, vamos ver mais à frente quais são as condições que esse exercício nos traz. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então, nós temos que saber qual é o personagem, qual foi o objeto escondido, em qual cômodo da casa. Então, vamos começar pelo personagem. Quantas possibilidades nós temos para personagem? Para escolher os personagens, a gente tem 6 possibilidades. E para os objetos? Quantas possibilidades nós temos para determinar esse objeto? Nós temos 5 possibilidades. E quantos cômodos tem essa casa? Essa casa tem 9 cômodos. Ok? E ainda diz o quê? Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Distintas a gente já viu que é diferentes. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque nós temos 5 possibilidades para escolher. 10 alunos a mais do que as respostas distintas, 20 alunos a mais do que as respostas distintas, 119 alunos a mais que as respostas distintas, 260 alunos a mais que as respostas distintas ou 270 alunos a mais que as respostas distintas. Então, vamos resolver isso. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 9, 3 vezes 9, 27, 270. Então, nós temos 270 maneiras. Se nós tínhamos 280 alunos, nós vamos ter o quê? 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Então, a alternativa aí correta, né, gente, é a letra A. Ok? Pessoal, então nós vamos ver agora o princípio da preferência. Então, no princípio da preferência, trouxe esse exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos formar quantos números de 4 algarismos? Então, gente, na resolução desse exercício, nós temos que ficar atento que aqui não tem a condição algarismos distintos. Se não tem essa condição, quer dizer que esses algarismos eles podem ser repetidos. Uma outra coisa que nós temos que ficar atento é quanto ao algarismo 0. Esse algarismo, gente, ele não pode assumir a casa da unidade de milhar, né? Porque se a gente observar, né, a preferência aqui nesse caso, ela é quase implícita. Se nós não estamos atentos, a gente erra. Pois trata-se de relacionar o algarismo 0 na formação, né, desse número com 4 algarismos.
Um número de 4 algarismos ele é formado pela unidade milhar, pela centena, pela dezena e pela unidade. E o zero, ele não pode assumir a casa da unidade milhar. Ele não pode assumir essa ordem porque não faz sentido, né? Tipo, 0,123. Esse não é um número de 4 algarismos, é só 3. O zero ali ele é descartado. Então, gente, o zero ele não pode assumir a ordem da unidade milhar. Então, ao resolver esse exercício, nós vamos ter aí unidade milhar, centena, dezena e unidade. Como já falado, né, nós temos que excluir o algarismo zero da unidade milhar. Sendo assim, né, gente, o número de possibilidades de escolha para esse número vai ser 6. Porque se nós tínhamos 7 algarismos, não podemos colocar o zero na unidade milhar, então dos 7 algarismos, agora a gente só ficou com 6. Mas quando nós vamos pensar na centena, o zero ele já pode ser colocado. Então, se nós podemos colocar o zero, então ao invés de ter 6 algarismos, a gente volta a ter 7 algarismos na centena, 7 algarismos na dezena e 7 algarismos na unidade. Por quê? Porque a gente não tem a condição que precisa ser algarismos distintos. Ok? Então, ao multiplicarmos esse número, né, nós vamos ter lá 6 vezes 7, 42. 42 vezes 7, 294. E 294 vezes 7, 2058. Então, nós vamos ter 2058 números. Ok, gente? Espero que tenham entendido. Pessoal, então vamos aí para mais um exercício, né, do princípio da preferência. Então, o enunciado do exercício diz assim: quantos números naturais existem de 3 algarismos distintos no nosso sistema de numeração? Então, primeira coisa, nós temos que lembrar que o nosso sistema de numeração é formado por quantos números? Porque o enunciado não traz. Por quantos números não, né? Por quantos algarismos? Quais são os algarismos que formam o nosso sistema de numeração? Então, né, nós temos que ficar atento que o nosso sistema de numeração ele é formado por 10 algarismos, que são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, pessoal? Outra coisa, o enunciado está dizendo que esses números precisam ser distintos. Então, eles precisam ser diferentes. Então, olhem lá. Nós vamos ter aí números formados com 3 algarismos. Lembrando que o primeiro é algarismo centena, segundo dezena e o terceiro é unidade. Então, nós vamos ter a ordem da centena, a ordem da dezena e a ordem da unidade. Como nós temos 10 algarismos, e a gente já viu no exercício anterior, que o zero ele não pode assumir a casa da centena ou da unidade milhar quando for um número de 4 algarismos, aqui nesse caso é um número de 3 algarismos. Como é um número de 3 algarismos, o zero ele não pode assumir, né, a casa da centena. Então, ao invés de ter 10 algarismos para a primeira possibilidade, a gente vai ter quantos algarismos para a ordem da centena? A gente vai ter 9 algarismos, porque a gente precisa excluir o zero, ok? Agora, quando a gente fala na casa da dezena, o zero que estava fora, ele retorna. Então, a gente tínhamos aí 9 algarismos, fixamos um, ficamos com 8. Mas o zero agora ele retorna para essa contagem. Então, ao invés de ter 8 algarismos, nós vamos ter 9, né? Porque como o zero vai voltar, nós temos 9 possibilidades para a dezena. E quando chega na unidade? Para a unidade, ó, nós tínhamos 10 algarismos. A gente tirou um número para a centena, um número para a dezena. Então, dos 10 algarismos, sobraram quantos algarismos para a unidade? Sobraram 8. 8 possibilidades, né, para a unidade. E aí, ao multiplicar isso, né, 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 8, 648 números distintos de 3 algarismos. Ok, pessoal? Pessoal, então temos mais um exercício sobre o princípio da preferência. Então, vamos ver aí o que traz, né, esse novo exercício. Quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Então, nós temos que ficar atento a alguns detalhes aqui, né? Ó, pares. Então, a gente sempre vai começar já a resolução desse exercício pela casa da ordem numérica, onde determina quando que eu tenho um número par. Então, eu tenho que lembrar, gente, que os números pares são os números que são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando termina com o número par, né? Porque 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, nós já vamos começar resolvendo pela última casa. Outra coisa que nós precisamos ficar atento: distintos. Esses números precisam ser diferentes. Então, vou formar números de 3 algarismos diferentes e eles ainda precisam ser pares. Então, observe como que vai nos dar a nossa resolução. Então, vamos começar pela última casa, pela casa da unidade. Então, observando os números que nós temos, gente, nós temos ali 7 algarismos. Desses 7 algarismos, quantos deles são pares? Então, par é o número 2, o 4 e o 8. Então, possibilidades de número par, nós vamos ter quantas? Nós vamos ter 3 possibilidades, que é o 2, o 4 e o 8. Agora, nós vamos continuar resolvendo, não pela dezena. A gente vai voltar lá na centena. Por que a gente vai começar pela centena, gente? Porque quando a gente resolve o exercício, a gente não começa centena, dezena e unidade. Aqui a gente começou pela última casa porque era uma condição, né? E aqui, se você começar pela dezena, não vai trazer nenhuma... não vai ser diferente, não vai estar resolvido errado. Por quê, gente? Porque aqui, ó, nos algarismos dados no enunciado, não tem o número 0. Então, não tem problema se você resolver a dezena primeiro e depois a centena. Mas, para não perder aí o costume e a gente acabar não errando, eu procuro sempre resolver da mesma forma. Primeiro centena, depois dezena e unidade. Tem uma condição de ímpar e par? Começo pela unidade. Depois eu volto a resolver pela centena. Ok? Então, para a casa da centena, a gente vai ter quantas possibilidades? Se eu já fixei um número par, gente, então, desses 7 números, agora eu só vou ter 6, né? Porque eu tenho que excluir o número que está na casa da unidade. Se eu já coloquei um número na casa da centena e um na casa da unidade, o que vai acontecer? Dos 7 algarismos, eu já tirei 2. Então, para a casa da dezena, só vou ter 5 possibilidades. E aí, a gente vai multiplicar. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 3, 90. Então, nós vamos ter 90 números distintos e pares de 3 algarismos. Ok? Pessoal, então vamos estudar o que é anagrama. Né? Então, esse exercício, né, traz aí, considere a palavra estudar. Qual o total de anagramas da palavra? Quantos são os anagramas que começam por uma vogal? Quantos são os anagramas que começam e terminam por uma vogal? Então, como nós vamos falar em anagrama, como que nós vamos resolver esse exercício? A gente ainda não sabe a definição. Então, isso a gente também trouxe para vocês. Então, o que é anagrama, gente? Anagrama é um substantivo que significa uma palavra ou frase que é construída através da alteração das letras de uma outra palavra ou frase. Então, podendo ou não manter o sentido linguístico. Então, a gente vai formar aí palavras, novas palavras com as letras, né? Que às vezes elas vão ter ou não sentido. Ficou claro isso? Não? Então, olha o exemplo que a gente trouxe bem simples. Palavra lua. A palavra lua, ela é composta por 3 letras. Agora, nós mudamos a ordem dessas letras. Então, nós vamos ter lau, ula, uau, alu e au. Observe que elas podem ou não ter sentido. Então, pensando aqui como resolver no cálculo, né? Nós vamos ter aí 3 letras, então aqui a gente representou por 3 traços.
Para a primeira letra, nós vamos olhar para o total de letras que é formada a palavra lua. A palavra lua, ela é formada por 3 letras. Então, para o primeiro traço, nós vamos ter 3 possibilidades. Gente, quando eu falo em anagrama, sempre vai ser distintas essas letras. As combinações vão ser distintas. Então, quer dizer o quê? Se eu já fixei uma letra no primeiro traço, no segundo traço, eu tenho que tirar essa letra. Então, de 3 possibilidades, agora para a segunda eu vou ter só 2. E para o último traço, só vou ter uma possibilidade. E aí nós vamos multiplicar esses números. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a palavra lua, com a palavra lua, a gente pode formar 6 anagramas. Agora, vamos olhar para a palavra estudar. Na palavra estudar, o número de espaço vai ser igual à quantidade de letras totais da palavra, caso o enunciado não faça nenhuma restrição. Então, no item A, ele não faz restrição. Ele fala lá, qual é o total de anagramas da palavra estudar? Se a palavra estudar tem 7 letras, nós vamos ter 7 traços. Para o primeiro traço, nós vamos poder fixar quantas letras? Nós vamos poder fixar a quantidade de letras que tem a palavra estudar. Então, no primeiro traço, vou ter 7 possibilidades aqui para assumir a primeira casa, ok? Se eu já fixei uma letra, para a próxima casa eu não vou ter mais 7, né? Eu tenho que tirar 1, eu tenho 6 possibilidades. Para a próxima casa, terei 5. Porque à medida que eu vou fixando uma casa, eu tenho que ir diminuindo do total de letras que eu tenho na palavra. Então, eu vou ter 4, depois 3, depois 2, depois 1. E aí, eu vou fazer uma multiplicação desses números. E aí, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720, e 720 vezes 7, 5.040. Então, nós temos 5.040 anagramas da palavra estudar. Ok, pessoal? Agora vamos para o item B. O item B diz assim, quantos são os anagramas que começam por uma vogal? Então, observe que agora nós já temos uma condição aqui. Então, a gente vai pensar aqui, ó, começam é aqui, né, gente? Primeira casa. A gente vai ter que contar a quantidade de vogais que aparecem na palavra estudar. Então, a palavra estudar tem 3 vogais. Então, a primeira casa, nós vamos ter quantas possibilidades? 3. 3 possibilidades para a primeira casa. Então, de 7 letras, se eu já fixei uma, quantas possibilidades eu vou ter para a segunda? Então, quantidade de escolhas que sobram a partir da escolha da primeira vogal no primeiro espaço. Se eu já fixei uma vogal, sobrou quantas letras aqui? 6, né, gente? Depois, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, nós vamos multiplicar isso. 720 vezes 3 vai dar quanto? 2.160, né? Porque a gente já tinha visto que multiplicando 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720, 720 vezes 3, 2.160. Então, nós temos aí 2.160 anagramas, começando por vogal da palavra, ou por vogais, né, da palavra estudar. E o item C? Quantos são os anagramas que começam e terminam por vogal? Então, olha aí, nós temos 2 condições agora. Então, vamos olhar. Começam por vogais. Quantas possibilidades nós temos para vogais, gente? Nós temos 3. Se eu fixei aqui, né? 3. Se eu fixei uma aqui, sobraram quantas para a última casa? Ó, quantidade de vogais que sobram a partir da primeira casa para escolher uma vogal na última casa. Como eu tenho uma condição de vogais para a primeira casa e para a última, e eu tenho um total de 3 vogais, se eu fixei uma vogal na primeira casa, eu tinha 3 possibilidades, fixei uma. Então, para a última casa, agora vão restar somente quantas? 2 possibilidades para a última casa.
ok? Então, observe que agora a gente já fixou 2 letras das 7 que nós tínhamos. Então, para essa casa vai sobrar quantas possibilidades? 5, 4, 3, 2, 1, ok? Então, nós vamos ter aí 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 5, 240. E 240 vezes 3, 720. Então, nós temos 720 anagramas que começam com vogais e terminam com vogais na palavra estudar. Ok? Dúvidas, pessoal? Pessoal, então para essa semana, né, a gente propõe aí para vocês alguns exercícios. O primeiro, né, vocês vão, considerando aí a palavra Brasil, vocês vão determinar quantos anagramas total tem essa palavra, quantos começam com a letra B, e o item C, quantos começam com B e terminam em L, ou com L, né? Questão número 2. 6 amigos vão no cybercafé, onde pretendem ocupar um computador cada um. Sabendo que os computadores estão dispostos lado a lado, de quantas maneiras distintas eles poderão ocupá-los? Quanto, hein, pessoal? E o 3. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, pode-se formar quantos números ímpares com 3 algarismos distintos cada um? Lembrem que a gente já trabalhou com os pares, agora é com vocês os ímpares. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês consigam aí resolver os exercícios e que tenham entendido aí o conteúdo dessa semana. Pessoal, uma boa semana para todos vocês. Beijo!